Olá, amigos do canal Mais da Bíblia, tudo bem com vocês? Eu quero desejar a todos vocês que nos assistem um feliz 2025. Que este ano seja o ano de bênçãos, de paz, de prosperidade, mas acima de tudo, de consagração, de santidade e de pregação da palavra de Deus. Que você e sua família sejam ricamente abençoados. Esse é o desejo do canal Mais da Bíblia para você e também para a sua família. Eu gostaria de fazer uma oração por você. De repente você tem um sonho, um objetivo que não conseguiu realizar no ano 2024, mas este ano, que você possa colocar os seus sonhos, os seus objetivos nas mãos de Deus. E estes sonhos e objetivos serão realizados conforme a vontade de Deus. Se eles não se realizarem, não tem problema. Deus continua no controle e continua amando você e também a sua família. Vamos orar? Pai Santo, nós queremos colocar a nossa vida em tuas mãos. Nós temos muitos sonhos, ó Pai, objetivos, projetos, mas todos eles devem ser realizados conforme o teu querer e a tua vontade. Portanto, ó Deus, acalma o nosso coração se eles não se realizarem, ou se o Senhor tem um propósito de que eles se realizem mais à frente. Ainda assim, nós queremos sentir a tua paz, a tua proteção e o Senhor ao nosso lado. Ajude esta pessoa que está orando comigo, em nome de Jesus. Amém. Queridos, a partir da próxima semana, nós vamos começar uma série aqui sobre os atributos de Deus. Quem é Deus? Como ele se manifesta em nossa humanidade? Será que Deus é um Deus transcendente? Ele é um Deus imanente? Quais são as suas características? Na semana que vem, nós vamos começar a estudar este assunto extremamente importante. E você não pode perder. Portanto, já a partir deste vídeo, você que é novo no canal ou ainda não se inscreveu, eu peço por gentileza, está aparecendo aí o QR Code, você pegue o seu celular, aponte com a câmera, e você será direcionado para este canal. E aí você vai apertar o botão inscrever-se. Logo depois, você vai apertar o sininho de notificações, todas. Porque todos os vídeos que nós postarmos aqui, você será notificado. Depois disso, você vai apertar a setinha compartilhar. E aí, você pode compartilhar em todas as suas mídias sociais. No Instagram, no Facebook, no WhatsApp. Se você realmente ama Jesus e quer ver pessoas no céu, principalmente da sua família, você tem que compartilhar esse link. Porque este canal tem o objetivo de pregar o Evangelho, de estudar a Bíblia, com profundidade, com clareza. Então, você deve fazer isso, tá bom? Então, compartilhe com seus amigos, nas redes sociais, com seus vizinhos, e assim por diante. O canal Mais da Bíblia tem este objetivo de proclamar o Evangelho eterno a todas as pessoas. E hoje, com o avanço tecnológico, nós temos que aproveitar as redes sociais para potencializar a pregação do Evangelho e abreviar o retorno de Jesus. Aqui no canal Mais da Bíblia, você aprende a palavra de Deus. Nós vamos falar hoje de um tema mais devocional. Eu gostaria de começar este ano fazendo um devocional com você. Nós vamos pegar um texto de 2 Coríntios, no capítulo 6. Nós vamos ler ali alguns versos, daqui a pouco eu já falo. Nós vamos extrair aqui algumas lições para a nossa vida prática. Eu quero que este ano de 2025, pelo menos na minha vida, eu tenho certeza que você também, na sua vida espiritual, comece de uma maneira diferente de 2024. Que você comece com Jesus, estudando a Bíblia, orando, se consagrando e anunciando o Evangelho a todas as pessoas. O tema de hoje é os desafios da vida cristã. Não é fácil nós vivemos no mundo de pecado, não é mesmo? Cada vez que nós vamos avançando, e mesmo com o avanço tecnológico, com o avanço da ciência, parece-me que o ser humano não está evoluindo. Quantas guerras, quantos desastres,
quantas desavenças, brigas e desentendimentos têm acontecido. Por isso, amigos, que a vida cristã, quanto mais nós vamos avançando, ela vai se afunilando e vai se intensificando em perseguições, em dificuldades. Todavia, Deus, por meio de Jesus Cristo, Ele já providenciou tudo para nós. Tudo está garantido em Jesus Cristo. Portanto, eu e você não devemos nos desesperar. Muitas vezes nós queremos que as coisas se realizem e elas correm conforme a nossa vontade. Nós sabemos que o nosso tempo não é o tempo de Deus. Isaías 55, nos versos a seguir, ali, versos 8 e 9, fala que os caminhos de Deus não são os nossos. E os pensamentos de Deus também não são os nossos. Portanto, nós devemos esperar no Senhor. Eu não sei como está o seu casamento. De repente você está à beira do divórcio. De repente você até se divorciou. Não importa. Deus está com você. Pode ser que eu estou falando para um pai de família que neste ano de 2025 já começou com a má notícia, perdeu o emprego. Deus também está com você. Ou, às vezes eu estou falando com alguém que está com uma doença terminal, ou com câncer, ou com outro tipo de doença que está afetando a sua vida física, mental e, consequentemente, espiritual. Mas eu quero dizer a você, o mesmo Cristo que fez milagres no passado, ele continua realizando agora e realizará no futuro. Deus não se esqueceu de você. O que nós devemos entender, amigos, é o seguinte: muitas das vezes nós queremos receber as bênçãos de Deus e não queremos seguir o abençoador. Aí está o problema. O povo de Israel, no Antigo Testamento, a gente vê isso em várias páginas da Bíblia, nos livros. E nós vimos o povo de Israel crescendo e decaindo. Crescendo e declinando. Será que você e eu estamos vivendo como o povo de Israel? Então nós devemos colocar sempre Deus em primeiro lugar. A grande dificuldade é que nós queremos prosperar, nós queremos uma família bonita, nós queremos conquistar as coisas materiais e não há nenhuma dificuldade quanto a isso. Deus promete ao seu povo estas coisas, mas Deus não prometeu a ausência de dificuldades. É isso que nós cristãos devemos entender. O verdadeiro cristão não segue a Jesus apenas pelas bênçãos que ele pode conceder. O verdadeiro cristão segue a Jesus porque ele entende e compreende por meio das Escrituras Sagradas que Jesus é unicamente suficiente em sua vida. Então ele não depende das coisas, ele não depende das circunstâncias, ele não depende das bênçãos de Deus para segui-lo. Por isso, a palavra de Deus aí, eu estou com a minha aqui, pode ser no smartphone, no computador, no tablet, não importa. Abra comigo a Bíblia e vamos fazer esse devocional juntos. E nós vamos falar sobre os desafios da vida cristã. Como eu falei aqui na introdução, nós temos muitos desafios. E cada vez que nós vamos avançar, nós vamos passar por mais. Mas Deus está conosco em todos eles. Portanto, abra a sua Bíblia aí, no livro de 2 Coríntios, no capítulo 6. Nós vamos ler aqui alguns versos e daqui nós vamos extrair algumas lições para a nossa vida prática cristã. 2 Coríntios capítulo 6, verso 4 em diante, diz assim: pelo contrário, em tudo recomendamo-nos a nós mesmos, como ministros de Deus, na muita paciência, nas aflições, nas privações, nas angústias, nos açoites, nas privações, nos tumultos, nos trabalhos, nas vigílias, nos jejuns, na pureza, no saber, na longanimidade, na bondade, no Espírito Santo, num amor não fingido, na palavra da verdade, no poder de Deus, pelas armas da justiça, quer ofensivas, quer defensivas. Verso 8. Por desonra, por infâmia e por boa fama, como enganadores e sendo verdadeiros, como desconhecidos, entretanto, bem conhecidos, como se estivéssemos morrendo e, contudo, eis que vivemos, como castigados, porém não mortos, entristecidos, mas sempre alegres, pobres,
mas enriquecendo a muitos, nada tendo, mas possuindo tudo. Amigos, note aqui que Paulo está escrevendo esta epístola, esta carta à igreja de Corinto. Alguns estudiosos dizem que Paulo escreveu 4 epístolas a esta igreja. A igreja de Corinto ficava na região da Grécia, numa região portuária, próxima a Cencreia, e esta igreja que Paulo plantou tinha muitas dificuldades. Para você ter uma ideia, na primeira epístola, o Paulo vai tratar só de questões doutrinárias. Os coríntios tinham problema de ressurreição, eles tinham dúvidas acerca da ressurreição de Cristo. Então, Paulo trata no capítulo 15 de 1 Coríntios. Eles tinham um problema de dons espirituais. Ele vai usar ali 3 capítulos, capítulo 12, 13 e 14, para falar acerca dos dons espirituais. Eles tinham os problemas acerca do casamento, problema de incesto, ou seja, um membro da igreja de Corinto possuiu ou teve relacionamento com a esposa do próprio pai, ou seja, com a sua madrasta. Para você ver a espiritualidade, como estava defasada na igreja de Corinto. Por quê? Os coríntios, eles eram gregos. Eles acreditavam nos filósofos, Platão, Aristóteles, Sócrates, Epimênides, dentre outros. E vocês, não sei se você sabe, a Grécia era uma potência, foi uma potência mundial. Para vocês terem uma ideia, a democracia, que é tanto falada aqui no Brasil e em outras partes também, veio da Grécia. A filosofia, a sabedoria e outras coisas, até mesmo as Olimpíadas, os Jogos Olímpicos, veio da Grécia. A Grécia influenciou muito o mundo ocidental, influenciou também os romanos. Para você ter uma ideia, os coríntios estavam tão associados às suas divindades pagãs gregas que eles trouxeram algumas ideias do paganismo para dentro da igreja. Paulo, ao plantar essa igreja, teve muita dificuldade. E na primeira epístola, como foi mencionado, ele estava tratando apenas de questões doutrinárias. Na segunda epístola, muitas questões foram resolvidas na primeira epístola. Então, na segunda epístola, é uma epístola mais pastoral. Paulo agora dá algumas orientações mais para os coríntios crescerem na fé, porque alguns problemas já foram resolvidos na primeira epístola. Então, a igreja de Coríntios, sem sombra de dúvida, é uma das igrejas mais problemáticas do Novo Testamento. Por isso, Paulo teve muitos problemas ali. Mas, com a graça de Deus, com a paciência que Deus havia lhe dado, ele conseguiu persuadir muitos coríntios a servir o Senhor. Aqui no capítulo 6, especificamente, Paulo ele está tratando dessa questão de eles se separarem, porque eles tinham dificuldades em entender como que um cristão sofre. Paulo usa a sua própria experiência, falando que ele passou por várias dificuldades. E aqui há um contraste, né? Você perceba aqui que há um contraste entre a vida de Paulo e a vida dos coríntios. Os coríntios queriam prosperar, queriam vida boa. E hoje não é diferente na vida cristã. Muitos cristãos acham que vir para Cristo, a sua vida será totalmente resolvida em todos os aspectos, no sentido de prosperar, de ganhar bênçãos. Como eu disse no início, Deus ele quer abençoar o seu povo. E a bênção é bíblica. O que nós não podemos é confundir as coisas. Se Deus não te abençoar, você não vai servi-lo? Se Deus não te dar aquilo que você tem orado há muito tempo, você não vai servi-lo? Tem pessoas que não servem a Deus. Tem pessoas que acabam desanimando na fé porque têm orado por algum propósito, por algum sonho objetivo, e ele não tem chegado. E aí se desanimam e abandonam a fé. Nós devemos servir a Jesus, não por aquilo que ele nos dá, mas por aquilo que ele é. A mundanidade estava invadindo a igreja de Corinto. E Paulo está usando a sua experiência, o seu desprendimento. No verso 4, nós vimos aqui que Paulo ele era ministro e ele recomenda a ele e os seus cooperadores. Olha a convicção do apóstolo Paulo. Ele fala que ele teve paciência,
E ele foi ministro de Deus na paciência, nas aflições, nas privações, nas angústias, e por aí vai. Do verso 8 até o verso 10, aqui Paulo faz algumas comparações, usando a preposição que vai aparecer várias vezes aqui, como, e também ele faz algumas oposições, alguns contrastes, usando a conjunção mas, contudo, porém. Perceba que Paulo está tentando trazer à mente dos coríntios que eles deveriam servir a Jesus a despeito das circunstâncias. Deixa eu perguntar para você, como é que está a sua vida cristã? Como é que está a sua comunhão com Deus, o seu devocional? Tem pessoas que nem vão mais à igreja, porque desanimaram na fé, porque não conquistaram aquilo que queriam, então não querem mais servir ao Senhor. Tem gente que, ao levantar-se pela manhã, não oram mais, não agradecem a Deus, não agradecem a Deus pela comida, pela família, pela casa, pelo trabalho, pela vida, pela saúde, enfim. Nós temos muitos motivos, amigos, para agradecer ao Senhor. E Paulo está falando aos coríntios que mesmo com muitas dificuldades que ele passou, e os seus cooperadores também, ele continua firme na fé. Aqui, no verso 8, ele diz assim, no verso 8, por honra e por desonra, por infâmia e por boa fama, como enganadores e sendo verdadeiros. Não é fácil nós sermos desonrados, enganados, nossa fama aí correr à solta, como as pessoas começam a difamar a gente. Não é fácil. Mas perceba que Paulo continua perseverando, continua firme na fé, e mostrando aos coríntios que eles deveriam também permanecer fiéis a Deus. Veja, amigos, no verso 14 ao verso 17, Paulo aqui vai falar que não há nenhuma associação entre luz e trevas. Ele vai usar vários exemplos, entre Cristo e Satanás, entre o santuário de Deus e os ídolos, entre luz e trevas. Porque o verdadeiro cristão, ele não se associa com o mundo. A mundanidade, ela é enganosa, ela é sutil, ela é sorrateira, ela engana. Primeiro, se nós não estivermos atentos, nós podemos ter amizade com o mundo. Depois, amar o mundo. E a seguir, ter conformidade com o mundo. Perceba que aqui é uma gradação. Amizade com o mundo, amor ao mundo e conformidade com o mundo. Será que você começou o ano 2025 sem comunhão com Deus? Será que você começou este ano sem colocar Deus em primeiro lugar? Será que você começou o ano 2025 sem colocar Jesus em sua vida? Se você começou assim, amigos, este primeiro vídeo de 2025 está falando no seu coração. Volte-se para Jesus, enquanto há tempo. Enquanto você tem vida. Enquanto o Espírito Santo está tocando o seu coração para voltar. De repente você nem devolve mais os dízimos e ofertas. De repente você usa o seu recurso como você quer. Gasta com o que você quer. Amigos, nós temos que colocar Deus em todos os aspectos da nossa vida. Inclusive nossas finanças também. Deus tem que ser o primeiro. Quando você recebe o recurso, você deve honrar o Senhor. E depois, obviamente, pagar as suas contas, ajudar as pessoas, mas colocar Deus em primeiro lugar. Nós adoramos a Deus também por meio dos nossos recursos e demonstramos a nossa fidelidade a Ele também. Nós devemos ser fiéis a Deus em todos os aspectos, porque Deus não muda. Deus continua sendo fiel, mesmo nós sendo infiéis. Mas Deus quer fidelidade de você. Deus quer abençoar você. Mas para isso, você precisa ouvir a voz de Deus. E é isso que Paulo estava tentando trazer à mente dos coríntios. Paulo queria que os coríntios entendessem que sem Jesus
sem o Salvador, eles não cresceriam na fé. Eu quero usar uma ilustração aqui. Você pode até colocar o seu barco na água, e não há nenhuma dificuldade. O que você não pode é deixar a água entrar no barco. O que eu quero dizer com isso? Nós estamos no mundo, mas nós não devemos nos contaminar com o mundo. E como nós nos contaminamos? Quando nós fazemos amizades, associações com pessoas que não servem ao Senhor. Eu não estou dizendo com isso que você não pode ter amigos. Lógico que você pode ter amigos que não servem a Deus. Mas você deve ficar atentos. Porque se você estiver sendo influenciado para o mundo, você deve cortar essa amizade. Ou você não está bem espiritualmente. Você está falhando na sua comunhão com Deus. Quem é luz influencia as trevas. Quem está nas trevas para a luz. Por isso você deve todos os dias colocar Deus em primeiro lugar. Colocar Deus em primeiro plano em sua vida. Que este ano 2025, amigos, possa ser um ano repleto de bênçãos. Que este ano você comece com o Senhor. Ponha Ele em primeiro lugar em sua vida. Ponha Ele em primeiro plano e você vai ver que este ano será um ano muito diferente. Coloque Deus em primeiro lugar em sua vida e você verá as bênçãos de Deus em todas as áreas, principalmente espiritual, na sua vida. Deus abençoe você, amigo, e a sua família. Que este ano 2025 seja o ano de sonhos, realizações, mas acima de tudo, que você sirva ao Senhor a despeito das circunstâncias. Seja como Paulo, nas privações, nas angústias, nas lágrimas, sirva ao Senhor. Deus abençoe você e até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau.